Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao Capital Natural. Hoje nós vamos falar de um assunto que tem a importância e o espaço representados aqui no Capital Natural, mas poucas vezes se enquadra quando a gente fala no tema do Capital Natural das últimas semanas. Por exemplo, desenvolvimento sustentável. Eu estou falando de políticas antirracistas. 78% dos mais pobres são negros, 15% dos mais ricos são negros. 55% dos lares negros têm saneamento. 71,9% dos lares brancos têm saneamento. Olha, tem um sociólogo que disse certa vez que a Revolução Brasileira consiste na mudança qualitativa e se opera numa coletividade humana quando passa de uma fase histórica para outra superior. Isso foi Guerreiro Ramos que disse isso. Por isso, com um certo atraso até, como sociedade, a gente vai colocar em pauta aqui dentro do Capital Natural o racismo persistente em praticamente todos os campos. Mas hoje nós vamos focar em 3. Vamos falar bastante sobre produção acadêmica, sobre empreendedorismo e educação. Mais do que isso, nós vamos conhecer exemplos e falar da luta antirracista nesses setores. Para essa conversa, nós estamos recebendo 3 pessoas. A Adriana Barbosa, que é fundadora e CEO do Instituto Feira Preta, a Luciana Alves, que é mestre em educação pela Universidade de São Paulo e consultora para as relações étnico-raciais no Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdade, e o Cássio Luiz de França, doutor em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas e membro do coletivo antirracista do Colégio Oswald de Andrade. A todos, muito obrigado por terem vindo ao Capital Natural. Eu começo perguntando por você, Luciana. Eu queria que você falasse um pouco da sua história, um pouco de como nós podemos falar nesse espaço sobre esses 3 temas que eu acabei de abordar aqui na nossa abertura. Olá, boa tarde a todos, todas, todes. Agradeço o convite para estar aqui hoje. Como pediram para falar da minha história, não tem como eu começar de outro lugar, senão de lugar de uma mãe preta. Eu sou uma mulher que me classifico como negra, filha de uma faxineira e de um motorista de ônibus que teve na escola a sua primeira oportunidade de vida, não só de se abrir para o mundo, mas também de mudar a vida dos meus pais e dos meus familiares. Então, para mim, como pessoa, a escola sempre foi uma aposta. E depois, quando eu entro na universidade, eu descubro que essa é uma aposta também para a população negra de maneira geral. Tanto é que o movimento negro, em suas diferentes variantes, desde a abolição até o movimento negro mais contemporâneo, tem na escola uma aposta bastante firme, bastante fiel de mudança da situação de vida de negros e brancos, para igualar as oportunidades sociais aí de negros e brancos e reverter desigualdades sociais que marcam a história do nosso país. Então é desse lugar que eu falo e a importância desse debate da educação para as relações étnico-raciais. Eu estava te ouvindo antes do programa, Luciana, e eu gostei muito de uma fala sua, e eu vou querer abordar mais para frente, sobre como é que a gente consegue entender a raça que se considera como superior, a raça inferior e o que, afinal, pode ser definido por raça. Não quero te ouvir mais tarde sobre isso, mas antes eu queria ouvir da Adriana. Adriana, você é uma das 51 pessoas mais influentes dentro do mercado negro no mundo todo. Não no mercado negro pejorativamente falando, mas de pessoas negras em destaque no mercado. Eu queria que você falasse sobre a feira e como é que ela surgiu. Eu estava ouvindo também um programa seu há pouco tempo, e você falando das dificuldades que você encontrou ao longo da vida e como é que a música, por exemplo, pode te ajudar. Primeiro, boa tarde, estou muito feliz por fazer essa conversa. Boa tarde, Luciana, Cássio e todo mundo que está aqui assistindo a gente. Eu ressignifico essa palavra mercado negro, tá? Esse é o lugar mesmo onde eu atuo, que é pensar em produção, em serviços produzidos pela população negra e para a população negra. E o meu trabalho ao longo dos últimos anos tem sido fomentar a força da população negra no Brasil no que se refere ao empreendedorismo, né? A perspectiva da produção, da criação, da distribuição de produtos e serviços voltados para essa questão racial. E a música, ela é essa minha porta de entrada. Eu trabalhei muito tempo em emissora de rádio, em gravadora, produtora de TV,
E o que me desperta a criar a Feira Preta é através da música negra, né? Pelas casas, na época, quando eu frequentava as baladas de black music que tinha no bairro específico de São Paulo, que tinha muita música negra, e lá eu comecei a prestar atenção na cadeia de produção, desde o DJ, as hostess, os técnicos de som, todo mundo que fazia aquela casa noturna acontecer, sobretudo uma mão de obra negra, e as pessoas que se deslocavam de diferentes territórios para ouvir aquela música negra, e o modelo econômico era a venda de ingresso, né, bebida, comida, e aí me despertava esse interesse de saber que a população negra produzia, consumia, mas que os donos das casas noturnas era difícil de ver donos negros, né. E aí a feira começa nessa perspectiva, nessa reflexão, para trazer para o centro as pessoas para poder produzir, consumir, sem ter necessariamente um intermediário, que era o dono da casa noturna. E assim surge a Feira Preta em 2002. Cássio, nosso objetivo aqui é também falar sobre educação. Então seja bem-vindo, meu caro, e eu queria que você falasse um pouco sobre como a educação brasileira encontra instrumentos antirracistas dentro de uma sala de aula, por exemplo, ou dentro de uma instituição de ensino. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Luciano. Um prazer estar aqui com vocês. Pablo, muito obrigado pelo convite. Olha, essa é uma questão, né? O mundo da educação, você pode fazer muitos recortes nesse mundo da educação, né? A educação pública, a educação privada, né? Aí já tem um diferencial muito grande, né? O desafio que eu me coloquei a enfrentar nos últimos anos é dialogar com as instituições particulares, que não é fácil. Imagina o seguinte, né, você entra, meus filhos estão numa escola particular de São Paulo, e ela é 97% formada por alunos brancos, né? Então, se você pretende uma educação antirracista num ambiente como esse, você tem que mudar e mexer em muitas estruturas, né? Em muitas estruturas lá dentro. E esse é um tema muito caro para quem está militando na área da educação antirracista. Quando você pensa em ambiente de escolas públicas, ele tem um diferencial, porque ele tem mais diversidade, né, racial lá. Porém, isso não significa que ele seja ele seja antirracista, porque para um ambiente ser antirracista tem que ter uma série de formação para isso. Não está dado, a diversidade não garante na escola pública um ambiente antirracista, né? Nós aqui, eu estudei 7 anos do meu ensino básico em escolas públicas, e nem por isso eu deixei de ter sido alvo de racismo em algum momento, né? Os brancos são racistas com os pardos, que são racistas com os pretos, e por aí vai. Ou seja, a diversidade é um tema. Então, quando a gente coloca na educação, Pablo, tem essas camadas, né? Só trazendo aí uma palavra importante para a gente observar isso. E aí, a partir daí, são instrumentos distintos, né? Para a gente tocar o mundo da educação. Mas, assim, na largada, eu fico por aqui só para colocar sobre a mesa essa diversidade que a gente vai ter que encontrar na nossa militância para uma educação antirracista, né? O quão difícil isso é. Luciana, você falou em um evento, na Bienal, se eu não me engano, sobre quando o mundo começa a entender que uma raça se diz superior a outra, ou quando um povo se diz superior a outro. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, e aí eu vou pedir para a Adriana complementar, falando sobre diversidade, como Feira Preta atua na diversidade. Claro, as pessoas costumam naturalizar a questão racial porque, ao que parece, ela está dada na pele dos sujeitos, na concentração de melanina dos sujeitos. Mas nem sempre o mundo se viu através das lentes da raça, né? A raça é um conceito que surge ali durante a empreitada colonial europeia, e é um conceito que passa, então, a explicar a diversidade humana. É óbvio que já existiam contatos não tão sistemáticos entre europeus do sul e africanos do norte, mas não existiam termos para designar a aparência física dos sujeitos remetendo à ideia de raça.
Então, só para dar um exemplo que eu sempre cito, né, existiam Jejes, Bororos, se a gente pensar aqui do lado da América Latina, né, Bororos, Tupi-Guaranis, Maputes, do lado da África, Jejes, Berberes, enfim, existiam povos que classificavam a si mesmos a partir da ancestralidade, da noção de família, da noção de território e de língua. Não se classificavam como negros ou como índios. Quem traz essa classificação para esses povos é o europeu, então, na empreitada colonial. Ao levar essas classificações, então, os europeus simplesmente ignoram as marcas internas, as fronteiras internas entre esses grupos que eles vão classificar como negros e como índios. Então, você não é mais Mapuche, Bororo, você não é mais Malê, você não é mais Nagô, você agora é negro, você agora é índio, você é uma coisa só, portanto, a minha percepção, e você, além de ser o que eu estou dizendo que você é inferior a mim. Então, cria-se a ideia de que a humanidade é dividida em subespécies, e essas subespécies correspondem diferentes modos de ser, modos de agir, mas também, e infelizmente, na cabeça daqueles que cunharam, que criaram a ideia de raça, também corresponde a diferentes habilidades, diferentes graus de evolução, diferentes comportamentos sociais e sistemas de valores. Então, não se cria apenas um novo jeito de falar sobre os seres humanos e a diversidade que marca os seres humanos, mas se cria uma nova semântica, um novo jeito de falar do mundo como se ele fosse composto por grupos inferiores e superiores. Os superiores, obviamente, são aqueles que criam as novas classificações, então são os brancos, que se autodenominam, então, os arautos do mundo, que vão levar a civilização ao mundo inteiro e que, por isso, podem subjugar, inclusive escravizar os outros povos que eles vão encontrando pelo caminho, porque eles são menos gente. Algumas teorias raciais que surgem nessa época nem classificam negros e indígenas como gente, propriamente dito, porque eles não fazem parte da referência humana universal, que então seria a referência humana branca e europeia. A gente sempre diz, a partir ali do século XX, após a Segunda Guerra Mundial, que o conceito de raça ele não se sustenta empiricamente. O que isso significa? Não existem evidências genéticas que permitam a gente classificar a humanidade em subespécies. Se a gente olhar o genoma, o DNA de qualquer pessoa que esteja nos assistindo hoje, a gente não vai encontrar algo que permita a gente continuar usando o conceito de raça nessa acepção biológica ou natural que os europeus usaram ali nos séculos XV, XVI e que ganhou muito fôlego para explicar a humanidade, especialmente no final do século XIX, com o movimento de abolição. Mas, independentemente de não haver evidências genéticas que permitam essa classificação, nós continuamos operando a partir das mesmas ideias, né? Esse sistema de explicação da diversidade humana tão danoso que foi a ideia de raça e das hierarquizações raciais, portanto do racismo, que vem embutido nessa ideia de raça, ele ainda opera no nosso cotidiano, ainda opera nos modos como a gente olha para as pessoas à nossa volta e então infere comportamentos, habilidades, inteligência, beleza, a partir da percepção se aquela pessoa é mais escura ou mais clara, e é isso que a gente chama de preconceito racial, né? Embora não exista, então, a raça genética, existe uma raça que a gente chama de social, que é essa raça que ainda continua fazendo parte do imaginário popular nessas clivagens e o que explica em muito as desigualdades de vida que você foi citando aqui no começo do programa, né? As desigualdades que a gente chama de desigualdades raciais, elas não têm uma referência só socioeconômica, nem uma referência só no gênero, elas também têm uma referência no modo como as pessoas se classificam e são vistas racialmente falando, nessa raça social que eu citei para vocês. E aí, Adriana, como é que muda esse cenário de preconceito tão forte aqui no Brasil, por exemplo, e se trabalha a diversidade em um mesmo ambiente? Acho que a Luciana traz um panorama importante, que é esse histórico, de saber da onde vem esse processo da desigualdade. E a gente tem um contexto agora que, a partir do processo, né, da autodeclaração da população negra, o Brasil passa a ser, aqui, pelo menos na América Latina, o maior país, né, e fora do continente africano, o maior país com população negra por um processo de autodeclaração. Esse quantitativo começa a despertar o olhar, principalmente das empresas, né, que precisam vender
para a população, sendo que mais de 50% dessa população ela é negra e esse processo a partir dessa autodeclaração. E à medida que essa população se autodeclara, ela vai reivindicar seus direitos na perspectiva do consumo. Então, à medida que eu me declaro negra, eu vou querer consumir produtos que têm a ver com essa minha identidade. Então, a maquiagem não é qualquer maquiagem, os produtos para cabelo. Eu começo a olhar essa perspectiva específica do que eu sou e começo a reivindicar do mercado. Quem começa a atender essa demanda são os empreendedores negros que compartilham das mesmas dores, das mesmas necessidades, mas as grandes empresas também começam a olhar para isso com um olhar mais de atenção. E aí começa, principalmente, o movimento entre as empresas multinacionais, né, a partir dos seus CEOs que vêm para o Brasil e começa a olhar essas pesquisas, esses dados e falar, bom, se metade da população ela é negra, eu preciso produzir para ela, como é que eu faço, né? Aonde que essas pessoas estão, como é que a gente produz para esse público? E aí começa um movimento que é de tentar atrair, o primeiro vem na perspectiva da representação na publicidade, não necessariamente essa representação tem a ver com proporcionalidade, então a gente começa a ter um ou outro negro em campanhas de comunicação, para que, na cabeça deles, o resultado imediato era as pessoas negras começam a olhar essa representatividade e entender que a minha empresa também é para ela e logo eu vou vender. E não é isso que acontece. Porque aí a população negra começa a reivindicar um olhar mais transversal em relação a essa questão da diversidade. Então, não é só ter negros nas campanhas de comunicação, mas quem é que está produzindo essas campanhas, né? Do ponto de vista conceitual, intelectual dessa campanha, tem gente preta produzindo? Além dessa parte do recursos humanos, que é a inclusão de negros dentro das empresas, tem a ver também com cadeia de valor. Como é que você tem, dentro da sua cadeia de fornecedores, negros empreendedores? Ou como que a empresa faz o seu processo de filantropia, investimento social privado, também fazendo esse recorte de raças, patrocínios, e a parte de comunicação e marketing, enfim, você transversaliza pelo menos 4 temas dentro da empresa, para a empresa falar que, de fato, ela tá sendo uma empresa preocupada com as questões da equidade racial. E esse movimento não acontece só pela lógica do consumo, obviamente, acontece com parte com que a Luciana traz, que tem a ver com a educação, a inserção dos negros nas universidades, pelas cotas, né, os programas de ações afirmativas e uma gestão, né, 2 gestões anteriores que traz essa questão racial também como um foco na perspectiva das políticas públicas. Então, essa questão das as ações afirmativas, políticas públicas, a população negra ter acesso à renda, são vários processos emancipatórios ocorrendo de forma sistêmica, a ponto disso influenciar também de forma sistêmica, seja nas empresas, seja no processo de educação, de uma educação antirracista, principalmente nos colégios particulares, em diversos segmentos. E tudo isso é um processo que a gente vem passando para essa transformação em relação à equidade racial. Se perguntarem, mas estamos resolvidos hoje? Não estamos resolvidos. Isso é parte de um processo que vem acontecendo nos últimos 30, 40 anos, né? Até mais, né? Até pelos movimentos abolicionistas. Mas eu acho que se a gente coloca no comparativo em relação aos países da América, aos outros países da América Latina, a população negra no Brasil avançou em muito nessa perspectiva. Eu lembro que há mais ou menos 15 anos houve um comercial de TV com uma atriz, eu não lembro agora se foi a Thaís Araújo, se foi a Isabel Filardes, e era produto de beleza. Isabel Filardes. Exatamente. Foi o primeiro produto lançado no Brasil por uma empresa multinacional a lançar um primeiro produto segmentado. Isso foi assim super inovador para o mercado, porque era uma multinacional, não era uma empresa liderada por um empreendedor negro, era uma empresa que né, já tinha um capital, né, no Brasil e fora do Brasil, mas olhando para um recorte específico de consumo. Depois disso, outras empresas também passaram a lançar. Mas essa perspectiva da mobilidade econômica da população negra, ela também é parte importante desses processos emancipatórios, entendeu? O Cássio, a Adriana citou identidade no começo da resposta dela. O que é identidade e como essa identidade foi entendida, por exemplo, dentro do coletivo antirracista do Colégio Oswald de Andrade? Assim,
eu escuto a Luciana falando, eu também me animo, Luciana, mas é que a luta, né, ela é tão árdua para colocar esse tema na agenda de algumas pessoas, de algumas instituições, que por vezes, assim, eu confesso que de vez em quando eu acho que o ritmo ele é muito mais lento do que deveria ser, né? A questão identitária num colégio formado eminentemente por pessoas brancas, ela é uma abstração, de certa maneira. É difícil de compreender, né, o significado disso, né? Eu vou dar um exemplo que a gente tem visto em alguns colégios, né? Porque além dessa ação dentro de uma só escola, a gente ajudou a formar uma liga interescolas por equidade racial. Algumas escolas têm dado bolsas, e aí também dialogando um pouco com a questão o tema que a Luciana traz. A resposta a uma bolsa, se foi contemplada ou não foi contemplada por uma família preta, né, ela pode ser vista pelos agentes de dentro da escola como só mais uma resposta. Alguém vai ficar fora, evidentemente, né, não dá para contemplar todo mundo. Mas o que está por trás daquela família que está buscando uma bolsa é um projeto de vida do filho dela, da filha dela, né? Então, se você trata isso como só mais uma questão, vamos dar a resposta quando der, vamos dar a resposta em 2 meses, vamos dar. Aquela pessoa está vivendo a angústia de conseguir algo, né? Este é um óculos que as pessoas brancas não têm. Num movimento como esse que a gente faz, a questão da identidade passa assim, tem uma diferença entre o saber, né, intelectualizado e o saber da praxis, né, de saber o quanto você vive aquele momento cotidianamente, né. Outro exemplo muito claro para pegar como é difícil tratar a questão da identidade. Uma determinada escola, ao rever os seus brinquedos, né, quais eram os brinquedos que estavam disponíveis para as crianças, em geral, eles acharam uma boneca negra. Uma, né? Então, assim, se né, quando você declara que é uma escola antirracista, quando você tem um arsenal de coisas por trás que brecam aquela sua ação antirracista, né, você começa a perceber que as pessoas sequer se dão conta do quanto aquela escola ela pode até ser considerada racista. Sequer se dão conta. Né? Você entra dentro das escolas, a decoração da escola é uma decoração branca, né? E as pessoas não se dão conta de que a identidade passa também por você considerar aquele lugar o seu lugar, né? O meu lugar ele é de determinada maneira. Se eu entro aqui, eu vejo eles. Então, assim, só escutando a Luciana um pouco, e eu fiquei pensando, nossa, é verdade, né? Todo mundo consegue ver algum tipo de progresso. Mas o ritmo nas instituições, que é outro lugar que eu trabalho, com várias outras instituições, você sempre tem um motivo branco para evitar a ascensão de poder de algum grupo preto, né? Uma pessoa preta ou parda. Você sempre tem um motivo que é desde, olha, mas veja bem, né? A história do Nubank, que saiu por aí de todas as. Mas se não for essa, tem outra. Sempre tem alguma. A última que eu escutei foi: aqui a gente não pode chamá-lo porque a gente precisa chamar uma mulher, porque a gente tem uma questão de equilíbrio de gênero. Né? Então, o equilíbrio de gênero foi uma forma de vetar uma pessoa preta dentro de uma instituição, né? Tipo, fazendo uma hierarquia entre as ditas minorias. Então, eu acho que a questão da identidade passa aí por você ter mais vivência. Sem a vivência, esse processo ele vai continuar sendo extremamente longo. E só um adendo à coisa que a Adriana traz com muita precisão, né? Quer dizer, a Luciana trouxe a Adriana também. Como tudo isso é antigo, nós estamos falando de milênios atrás, né? É tão evidente isso, mas em alguns setores, em algumas escolas, parece que é uma grande novidade. Agora, imagina mudar a leitura, né, de mundo, né, a visão de mundo de um grupo que, de repente, falou, nossa, é mesmo, que interessante que isso está acontecendo. Ou seja, temos um longo caminho para trilhar em relação à identidade,
em relação às mudanças estruturais, né, das instituições. Eu ia parar por aqui assim, trocar com os meus colegas, com as minhas colegas. Pego esse gancho, quero ouvi-las, ouvir também a Adriana e a Luciana, mas eu preciso fazer uma pausa aqui, porque já deu nosso tempo do primeiro programa. Eu vou fazer uma pausa desse primeiro programa. Na semana que vem, o Capital Natural vai continuar falando sobre políticas antirracistas dentro da educação brasileira e dentro também do convívio social. Agradeço por hora a Adriana Barbosa, fundadora e CEO do Instituto Feira Preta, Luciana Alves, mestre em Educação pela Universidade de São Paulo e consultora para relações étnico-raciais no Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdade, e o Cássio Luiz de França, que é doutor em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas e membro do coletivo antirracista do Colégio Oswald de Andrade. Uma boa semana pela frente. No sábado que vem, voltaremos com o Capital Natural falando de políticas antirracistas. Até lá.